Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um episódio do podcast da Umadu. Nós estamos aqui hoje com 3 jovens muito especiais aqui para nós. E nós agradecemos a Deus por esse canal. E você que está nos ouvindo aí, seja pela TV Aduberaba, no YouTube ou no Spotify, já deixa aí o seu curtir aí, compartilhe esse material porque vai ser sensacional. Hoje nós vamos falar com os 3 jovens do projeto C3, que é um projeto que nasceu em 2019, né? É um projeto evangelístico e eles, durante esses 3 anos, têm feito cultos evangelísticos ali na Praça Pôr do Sol, toda quinta-feira às 22 horas. E também algumas vezes foi online, né? Às vezes por causa da chuva aí, e eu sei que vocês têm trabalhado bastante. Então vamos lá, eu quero apresentar para vocês aqui nosso coordenador, Luiz Fernando Moreira. Né, também está conosco aqui o irmão Caio Mendonça e o nosso irmão Danilo Denner, né, são jovens abençoados aí. E aí eu quero então com vocês aí fazer algumas perguntas para vocês e deixar vocês bem à vontade para falar desse projeto magnífico. Eu quero saber, para a gente começar, como nasceu o projeto, de onde veio essa ideia e o que significa C3 aí. Conta para os irmãos aí. Luiz Fernando, pode ser você primeiro aí, depois nós vamos passando para os meninos aí. Amém. Pai do Senhor Jonathan, Caio, Danilo, pessoal que está aqui na sala, meus irmãos que estão aí nos acompanhando, a paz do Senhor. Jonathan, o C3, ele iniciou através de um amigo em comum nosso, né? Que estava passando um momento de dificuldade emocional. E aí a gente estava, se eu não estiver enganado, os meninos vão me corrigir aqui, a gente estava lá no Separados para Cristo, em 2019, e eu e o Caio, a gente conversando, compartilhando disso, veio no coração do Caio de criar um grupo no WhatsApp, para a gente poder interagir com esse amigo nosso que estava nesse momento. E o Caio fez o grupo, o Caio colocou o nome C3, e dali a gente começou com essa intenção de auxiliar esse amigo nosso que estava passando por um momento de dificuldade. E o início do C3 foi assim, para a gente falar, olha, vamos ajudar esse amigo nosso, vamos auxiliar ele, vamos interagir com ele, vamos integrar ele na vida de amizade, na vida da igreja, vamos comunicar com ele, para a gente tentar auxiliar, sabe, fazer ele tá vivo, com coragem, animado. E assim a coisa começou. No mês de agosto do mesmo ano, algumas pessoas me ligaram. Era um feriado aqui em Uberaba. Algumas pessoas me ligaram. Vai ter alguma coisa no feriado? Era uma quinta-feira. E daí eu na hora falei, não tinha nada programado. E me veio na mente de fazer um culto na praça. Aí eu peguei e falei, gente, vamos fazer um culto na praça. Beleza, e assim nós fizemos. Rapaz, a gente fez esse culto na praça para ser uma semana só. Passado o culto, eu, Caio, mais algumas pessoas, a gente fez uma viagem para Goiânia. Quando a gente volta, na segunda-feira já algumas pessoas me ligaram. Vai ter culto de novo semana que vem? Como é que vai ser? Aí eu falei, gente, não sei, não preparei nada, não tem nada. Aí eu falei com os meninos, falei com o Caio, com o Danilo, falei com o Luca, que estava auxiliando a gente, o Aleph também estava junto naquele momento, tinha mais outras pessoas. Falei, gente, o que vocês acham? Vamos fazer. Rapaz, aí nós fizemos o segundo. Aí o resultado foi positivo. Aí acabou que a coisa foi acontecendo e está até hoje, para a glória de Deus. Então assim, começou para auxiliar um amigo nosso. A partir disso, o que foi acontecendo ali foi o próprio Espírito Santo que começou a caminhar desse auxílio com um amigo nosso, já virou um culto na praça, e daí hoje já tem algumas ramificações desse trabalho. Os meninos podem falar mais algumas experiências, né, alguns detalhes que às vezes eu esqueço, mas o que me vem à mente nesse momento, como começou, foi basicamente isso. Bacana. Mas antes da gente ir lá, né, o que já aconteceu, as coisas, conta para nós aí, Caio. O que significa C3? Eu estava brincando aqui fora do ar, né, que era o 6-3, né, mas na verdade o projeto chama C3, inclusive tem uma página no Instagram, né? Então quem quiser acompanhar o projeto, quem quiser acompanhar, fazer parte, vai lá no Instagram C3, né? É culto na praça, né? C3 C3 underline culto na praça. Então aí tá o endereço deles aí.
E aí conta para nós então o que significa esse C3. Eu sei que é uma sigla, né, que tem significados. Ontem eu participei com vocês ali, né, eu ouvi você falando um pouco. Então conta aí para quem está assistindo, quem está nos assistindo, possa entender melhor aí essa sigla aí. Amém. Paz do Senhor, todo mundo, paz do seu irmão da mesa. Assim, é um prazer muito grande a gente já tá aqui presente e tá na vida na igreja, né? Só que chega algum momento que, se a gente não ficar atento, e como o Nando diz, sensível, a gente acaba fazendo as mesmas coisas sempre e fica estagnado. Então, a primeira coisa é que esse projeto ele surgiu no coração de Deus. A gente não planejou isso. O Nando já introduziu isso. Sim. Mas nós fomos tocados por Deus para tocar esse projeto. Então, uma característica, primeiramente, do projeto é que ele nasce de uma vontade em que Deus coloca em comum nas pessoas. E até mesmo por isso, a gente pode perceber que não só o nosso amigo precisava do Evangelho, mas todo mundo que está na igreja, em algum momento, teve uma falta, porque o Evangelho ele vem justamente para preencher algo que falta em nós, né? Através de Deus, de Jesus, nossos pecados são perdoados, né? E acontece que para o Evangelho dessa forma relacional, de certas formas a gente mexe com emoções, diferentes tipos de personalidades. Então a gente tem que olhar para a pessoa. Então, olhando para a pessoa, a gente consegue compreender o que ela está necessitando. Então, o evangelismo ali para uma pessoa só precisava de algo mais direto, mais objetivo. Algo, vamos dizer, uma palavra urgente. Então, dessa forma, através da criação do grupo, a gente começa a perceber o que a gente pode falar para esse irmão que seja algo momentâneo, que já anima, sabe? E a sigla, junto com o nome, já traz assim um resumo do Evangelho. Então o C3 ele é basicamente o que é um resumo rápido do que o Evangelho significa para nós cristãos. C3 são 3 Cs, 3 palavras que iniciam com C, que é Cristo, coração e cruz. Então dessa forma a gente quis iniciar o grupo para trazer um objetivo, né, Nando? Sim. Falar o seguinte, olha, o nosso grupo é justamente esse é o norte da nossa fé. É Cristo, que é o consumador da nossa fé, que João 1 fala, né? Que no princípio, eu vou até ler aqui para não errar, que Cristo era o verbo, né? E justamente isso mostra que no princípio Deus já nos conhecia e está conosco hoje e caminha conosco na igreja. E coração justamente que é algo que se mostrou tão necessitado, tão exposto, aberto, é algo tão íntimo nosso, uma palavra poética, coração, né? É algo tão íntimo nosso que a gente tem uma dificuldade de abrir para as pessoas, para nosso coração, às vezes, dependendo da pessoa, é muito fechado e tem uma dificuldade. Precisa de intimidade, né? Precisa de uma intimidade, de uma proximidade, e isso que a gente tentou criar para mostrar que é no coração que Deus quer agir. Então, Cristo, ele inicia e a obra ela vai ser feita no nosso coração. E a cruz é justamente a nossa morte. Porque Cristo morreu a morte dele e nós devemos morrer a nossa. E a cruz é uma lembrança da transformação que a gente muda. De uma velha vida para agora uma nova vida. Então a palavra nos orienta, né, para carregar a nossa cruz justamente como uma lembrança. Nós tivemos uma transformação. Então o C3 ele surge justamente assim, ó. Nós queremos dar uma pregação momentânea, rápida, como se fosse posicional. E aí depois, progressivamente, nós juntos vamos debatendo, conversando e criando isso que você falou, Jonathan. Você tocou num ponto muito importante. O C3 ele começa com um foco de intimidade. Então, a partir disso, a gente cria o nome, que é algo simbólico e justamente cria esse laço, né? Algo legal que traz assim um senso de pertencimento. Então, aos poucos, a gente vai falando isso ao longo do podcast, que esse senso de pertencimento foi iniciado por esse amigo, não só por ele, mas por nós também. E as outras pessoas começaram a enxergar isso. Nossa, começaram a ver uma capacidade de pertencer a um lugar. Então, o C3 ele começou a abranger pessoas com o mesmo propósito. Eu preciso pertencer. E é algo que a gente analisa nos jovens, né, Jonathan?
trabalhando com jovens, a gente pode perceber que tem uma necessidade, sede, né? Tem uma necessidade. Muito bom. Entendendo essa sigla, vocês contaram aqui os motivos, né, de qual é um projeto que veio para ajudar um amigo, que aí vocês foram unindo, hoje é um projeto evangelístico, mas também traz essa intimidade. Como que está hoje, Caio? Essa questão, porque eu sei que a Praça Pôr do Sol fica ali em frente ao Uniub, aqui em Uberaba, né? Para quem está nos ouvindo ou nos assistindo não conhece, fica em frente à maior faculdade aqui de Uberaba. E é um movimento ali de estudante, uma praça bem movimentada. Como que é hoje esse projeto ali? Vocês acolhem, vocês têm essa participação de alunos ali que estão saindo e passa? Nós vamos falar aqui de alguns testemunhos que eu sei que vocês têm, mas hoje... tem mais pessoas, vocês três aqui representando, mas tem outras pessoas que já englobaram, que faz parte desse projeto? Como que está hoje? Sim, em primeiro lugar, paz do Senhor a todo mundo. Muito feliz de estar aqui hoje. O projeto, se a gente for contabilizar de 2009 para cá, muitas pessoas já se envolveram, passaram por lá, incontáveis pessoas. Acho que a gente não consegue enumerar aqui quantas pessoas já passaram um dia que seja por lá e sentiu o toque do Espírito Santo por uma palavra ou outra. Mas a razão de fazermos ali já foi por essa razão específica de conseguir atrair pessoas. É um ambiente fora templo, então isso talvez possa atrair algumas pessoas que têm essa dificuldade de adentrar um templo, então isso já é uma das razões. E o C3 também, ele não é apenas para as ovelhas perdidas. As ovelhas também que não se perderam, elas continuam alimentando a fé dentro daquele ambiente. E essas são as mais ávidas, aquelas que mais participam. Com certeza, mais para frente a gente vai falar a respeito disso, de pessoas que aos poucos foram se inteirando mais. Eu fui uma delas. Eu não iniciei no projeto. Então, se a gente for até pensar aqui, segundo o que foi levantado, o C3 era um grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, eu ainda não interagia, não participava. Depois que começou, no final de 2019, que eu comecei a interagir mais e comecei a fazer parte dessa organização. Mas é bem estratégico, realmente, fazer... na Praça Pôr do Sol, e muitas pessoas, às vezes saindo da faculdade, às vezes passeando com a família, às vezes curiosa mesmo, sozinha na praça, já aconteceu, de repente começa a colar, dá um passo, dá outro, e de repente está lá junto, ouvindo. Eu posso participar com vocês? Claro, pode participar. Ou fica sentadinho no banco ali. Isso, justamente, os louvores, fica lá só ouvindo quieto. Mas o objetivo foi bem estratégico mesmo, de colocar num ambiente que é em frente a uma faculdade. O horário também é bem sugestivo, porque é depois que as aulas acabam, 22 horas. Bastante gente questiona. Já tentamos trazer para mais cedo, não deu certo. O pessoal pedia para ser mais tarde porque estava ocupado em aula. Então o horário também é já pensando a respeito disso. Mas muitas pessoas já passaram por lá. Bacana. Vocês têm um controle ou tem testemunhos assim de quantas pessoas... talvez aceitaram a Jesus, ou se tiveram um encontro ali que testemunharam para vocês ali de alguma... Aí alguns testemunhos, né? O que vocês já viram acontecer ali no C3 ali? Ali ou, né, começou ali, depois teve um acompanhamento. Vou deixar aí quem quiser responder e vocês vai no tira para o ímpar. Assim, Jonathan, o nosso culto, como eu falei, eu acho que é algo que a gente vai sempre tocar nessa tecla. É algo que Deus queria fazer e chamou a gente. Então, nos deu um senso de sermos servos, de servidão, muito grande. Então, acho que por isso a gente começou, aos poucos, a entender o propósito que Deus está querendo fazer. E eu acredito que todo projeto, todo movimento... ele está em andamento. Se a gente for analisar, a Assembleia de Deus é um projeto que está em andamento, que desenvolve ainda e tem aprendido e vai desenvolver muita coisa. Que em geral é o C3, né? Então a gente ainda está aprendendo e sempre ouvindo o Senhor, o que o Espírito Santo quer. E uma das nossas características foi, eu não acho outra palavra agora, mas é uma informalidade, uma intimidade sem restrições, uma intimidade em que as pessoas vão ser ouvidas, acolhidas, e que a gente vai criar uma família ali na praça. Então, eu acho que até por isso o nosso feeling não foi de pegar muitos detalhes, sim, mas sim de pegar uma vida e discipular. Tanto que já teve casos de pessoas interessadas, iam 1, 2, 3 vezes, e a gente começou a criar amizade, vínculo, e esse discipulado foi acontecendo naturalmente.
Mas o nosso foco nunca teve assim muito em contabilizar. Talvez, tocando nesse ponto hoje, é um ponto a ser melhorado, porque a gente não esperava tomar uma proporção, igual o Nando falou, né? De continuamente ter o culto. Mas eu lembro de algumas questões, algumas pessoas pontuais aceitando a Jesus, outras pessoas reconciliando, o que teve mais foi mais de reconciliação. Bacana. De pessoas assim que já era da igreja, já conhece a palavra, mas estava adormecida, simplesmente. Sim. E o C3 começou a descobrir uma veia de discipulado, sabe? Uma questão daquela coisa assim, o culto acontece, mas e depois do culto? Então, o que os irmãos vão se alimentar depois do culto? Então, aquela coisa da gente... Tanto é que depois do culto, diversas vezes a gente continuava a conversa por horas e com as pessoas, assim, e esse discipulado sempre acontecendo. Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então, né, Nando, era uma coisa que ficou livre, assim. Então, Sim. eu acho que a característica do C3 boa, que a gente pode dizer nesse sentido, é a liberdade. Bacana. Rapaz, teve um testemunho que me chamou muito a atenção, Jonathan. Teve um rapaz, eu não vou lembrar agora o nome dele. Os meninos às vezes lembram. Ele era um cadeirante. Eduardo. Ele tinha acabado de passar por uma situação muito difícil, a perca do pai, se não me engano. E ele ficou sabendo desse projeto, desse culto, dentro da própria Uniub. Ele era estudante da Uniub, não lembro de qual curso, mas dentro da Uniub mesmo alguém falou para ele. Aí um dia a gente estava lá e ele veio chegando, tranquilo, tal. Ficou ali um tempo, participou de uns cultos com a gente umas 2, 3 vezes. Chegou a vir aqui na sede, no culto, né? Você lembra? Veio. Ele veio aqui no culto, aceitou Jesus aqui, se não me engano. Lá também ele manifestou esse desejo. Depois acabou que a gente perdeu contato. Ele não interagiu muito, não teve muito contato. Mas, cara, me chamou muito a atenção. Esse Eduardo. Uma outra vez também aconteceu de uma mulher. Ela estava lá na praça. Não sei se os meninos vão lembrar dela. Ela estava lá na praça, sentada assim, e a Fernandinha passou. A Fernandinha estava com uma camiseta escrito, não é Jesus é bom. Acho que é Jesus é minha alegria. Jesus é minha alegria. Isso. Aí antes do culto a Fernanda veio passando com essa camiseta e essa mulher parou ela e falou assim, eu quero essa alegria. Aí nós ficamos assim, ué, então tá bom. Daí a Fernandinha conversou com ela e chamou ela para o culto. Rapaz, começou o culto e o culto uma bênção e tal. Beleza. Nesse primeiro dia, se a memória não me trair, ela não falou nada. Ficou quieta ali, participou, chorou, se emocionou com o culto. Beleza, na semana seguinte ela voltou. Rapaz, mas é na semana seguinte, filho, essa mulher já voltou com a Bíblia inteira na memória. E que quase que ela prega no dia, vocês lembram? Lembro. E ela começou a falar, e foi falando da Bíblia, aí ela começou a falar do que é que ela estava passando. Uma situação que ela estava passando em casa e tal. Rapaz, aquela mulher ficou tão emocionada, tão impactada com a própria palavra, com o Evangelho. E aquele testemunho também me marcou muito, porque ela foi mais umas 3 ou 4 vezes, ela sempre assim, com muita liberdade, falava da Bíblia, falava dela, se expunha mesmo assim, de maneira pública, com muito respeito. Depois também a gente acaba que perdeu contato, mas me marcou muito esses 2 testemunhos. Tiveram outros, mas esses 2 me chamou muito a atenção. Bacana. Esse da camiseta eu tinha ouvido vocês falarem, né? E é muito emocionante. Você tem alguma coisa, Danilo, aí que você lembra que te marcou bastante nesses 3 anos? Tem muitos momentos que marcam, mas alguns são mais que os outros. Sempre que me perguntam algum momento marcante, eu me lembro de um testemunho. Primeiro me veio o Eduardo na cabeça também, porque foi alguém que marcou demais pra gente. Mas muitos testemunhos pontuais também, de algumas pessoas que passam por alguns momentos difíceis, mesmo estando na igreja. E durante esses momentos difíceis, o C3 é uma válvula de escape. É um ambiente onde a pessoa consegue se encontrar, reconectar com Deus. É muito comum, até para nós mesmos, às vezes passa aquele dia apertado, corrido, aí depois do culto você fala, valeu a pena ter vindo. Mas teve um testemunho recente que me marcou muito do Alexandre, ele participa com a gente até hoje. Ele teve um sonho
ele teve um sonho, ele estava passando por alguns problemas financeiros, ele precisava de alguns ajustes financeiros, pediu a Deus, e aí acabou que ele teve um sonho, e aí nesse sonho, eu não vou lembrar exatamente como aconteceu, os detalhes, mas foi um sonho que a chefe dele na empresa falava, ele estava conversando, dialogando com ela, justamente no momento que ele precisava de um aumento, ele precisava de um ajuste financeiro, e aí ela pegou o celular e perguntou: Alexandre, você conhece essa página? Aí virou assim, a página do C3. Aí quando mostrou a página para ele acordou. Na hora que ele acordou, ele ficou com aquilo na cabeça, né? O projeto C3. Aí naquele mesmo dia ele foi e contou esse testemunho. No dia seguinte ele precisava de um aumento X, conseguiu, sem pedir, sem solicitar nada, aumento X mais um pouco. Olha que ele até colocou os valores no dia, eu não lembro exatamente. E aí foi tudo na mesma noite. Ele sonhou com a chefe dele falando: você conhece essa página, Alexandre? Aí quando ele olhou na tela dela, era a página do C3, ele foi, contou o testemunho e contou que tinha recebido um aumento sem pedir no dia seguinte. É o que vocês estão falando, né? É um projeto que vocês não programaram, né? Eu acredito que vocês não treinaram para isso, né? Assim, vamos fazer assim, assim, definitivamente assim, não. Né? Fluiu. E é um também justamente porque tem que criar intimidade, às vezes demanda muito tempo, né? Um tempo de qualidade, vamos dizer assim. Como é para vocês essa questão de evangelizar ou estar discipulando jovens ou adolescentes, que ele tem esse público, né? Adolescentes, jovens. Como que vocês têm percebido isso ali no dia a dia mesmo? Como que é para vocês? Assim, Jonathan, na verdade, quando a gente fala em evangelismo, o C3 ele tá entre um culto e um evangelismo, se a gente for parar para pensar isso. Tanto que no Instagram a gente está como culto na praça. Mas é um culto diferente que mescla um evangelismo com um culto como a gente conhece, né? Como louvores, pregação. Aquela liturgia. Aquela liturgia de culto. Então, a gente está meio que nesse meio termo. Então, de certa forma, como evangelismo, a gente tem aquela barreira da abordagem. E como culto, é o respeito a quem está dirigindo o culto, que é natural. As pessoas enxergam a gente lá na praça, então eu não posso chegar fazendo qualquer coisa, interagindo. Agora, quando é o evangelismo, quando a gente vai abordar as pessoas, como algumas vezes a gente já fez, já tem uma liberdade um pouco maior, quebra um pouco essa barreira. Mas a gente percebe que, apesar de o ambiente ser aberto, mais descontraído, as pessoas, os jovens principalmente, ainda têm essa dificuldade de um relacionamento mais extrovertido, vamos dizer assim, mais livre, solto. E eu acho que isso é tanto da personalidade das pessoas, mas também de algo que a gente falou de 2019, mas veio a pandemia, parece que essas relações ficaram um pouco ainda, que nós estamos desenvolvendo de novo uma maneira de relacionar. Então, nós como culto, a gente tem tentado o quê? Dar uma liberdade para que as pessoas se sintam à vontade. E essa é uma marca do C3 que ela é ambígua, né, Jonathan? Que a gente que você vai dirigir um culto, você não quer que as pessoas intrometem, levantam a mão, começam a falar e pede um louvor, porque vai fugir um pouco lá do seu controle. E Deus tem levado a gente para esse lugar de submissão a Ele, de obediência, que é algo que não é só para nós, como C3. Quem está ouvindo é uma vida do cristão essa. E às vezes a gente perde a noção de que Deus quer que a gente esteja nesse lugar. O controle é dele. Então, de certa forma, quando a gente, falando dos jovens, a gente percebe que a gente não tem controle sobre a outra pessoa. E quando a gente, às vezes, está direcionando algum projeto, movimento, a gente tem uma intenção de controlar e de emular tudo no ambiente, de fazer tudo acontecer. E para nós tem sido muito mais, quando a gente começa a entender isso, sondar o que as pessoas precisam. Você sabe como começa, mas não sabe como termina. Exatamente. Né? Uma característica importante também, que a gente tem isso como senso comum entre nós, que nós confiamos no poder do Evangelho. Então, por mais que a dificuldade aconteça, é muito lindo você ver a transformação que o Evangelho faz na vida das pessoas. Sim. E até nós ficamos surpresos em alguns momentos de falar, meu Deus, a gente sabe que é maravilhoso, a gente crê, e quando a gente vê acontecendo,
é o momento, é o fruto, os frutos que a gente colhe. Então, confiar no poder do Evangelho é uma das características principais que nos mantém lá, fazendo o nosso trabalho, crendo que o Evangelho por si só vai operar a transformação necessária. E está operando, né? Já vamos por 3 anos. Está operando, é isso. A semente tem sido plantada. Isso é bom. Jonathan, antes que eu me esqueça, que você falou sobre como evangelizar os jovens, né? E uma coisa que a gente às vezes não para pensar nessa correria é de entender a mente dos jovens, né? O que eles estão esperando. Então, esse desafio foi grande no sentido da gente começar a compreender o que eles querem. Ao mesmo tempo, não dá o que as pessoas querem somente. Porque se a gente tiver só esse pensamento, a gente vai ficar um culto para as pessoas. Sim. E esse equilíbrio entre eu estou servindo as pessoas ou a Deus. Então, é uma ambiguidade que muito cristão fica assim, né? O primeiro mandamento, né? Amar a Deus e depois ao próximo. Mas a gente começou a compreender na prática da praça que ao mesmo tempo que a gente faz ao próximo, a gente faz a Deus, e fazendo a Deus a gente faz ao próximo. E nós estamos inseridos nele. Quantas vezes o próprio Danilo falou, né? Nós somos jovens, né? A nossa idade nos permite dizer, né? Nós somos jovens inseridos lá também. Então, esse compartilhar nos mostrou o quê? Que é aquilo que eu disse no começo. Esse pertencimento por parte dos jovens é algo que parece que foi perdido na vida do próprio adolescente, do jovem. Então, algo que eu até tinha falado ontem, o C3, ele, de certa forma, quando o jovem é ouvido, ele tem a oportunidade de falar, o que ficou claro para mim é que em alguns momentos ficou um susto, né? Porque em diversos momentos a gente percebia que não tinha voz e não tinha como clamar. Então, parece que, de certa forma, eles precisavam de um lugar de compartilhamento. Sim. Então, nós até falando sobre a profissão, né, da psicologia, é algo terapêutico, que não substitui, né, um acompanhamento se tem um caso grave, mas é algo que é um compartilhar que anima a pessoa, e principalmente, como é um ambiente que Deus está no controle, espiritual. E nesse ponto é como aquele versículo em João 3, se não me engano, fala, né? Que o vento sopra onde quer. E a gente tem sido guiado nesse sentido. Tanto é que em diversos momentos a gente tem olhado para algum lugar mais fixo. E aí em outro momento a nossa sensibilidade nos mostra, a gente tem que olhar agora um pouco mais para um evangelismo. Tanto que ontem a gente fez isso, né? E parece que ultimamente agora nosso sentido tem sido avançar um pouco mais. Então a gente tem respeitado muito os momentos. Agora é um momento de ser um pouco mais ousado. Ter essa sensibilidade, né? Exatamente. Que o Espírito Santo quer trabalhar. Sim. Eu acho que é muito interessante falar dessa questão do evangelismo de jovem, porque a nossa igreja ela não tem essa característica do evangelismo pessoal, né? A gente faz cruzada, faz o evangelismo, culto ao ar livre, né? E quando vocês montam um C3 e tem essa pegada de tá ali ouvindo, falar um pouco, direcionar o assunto, né? E você tocou nesse assunto de pertencimento, e o jovem, o adolescente, tem muito essa necessidade, né? De fazer parte de um grupo. E eu acho que o C3, o que eu tenho percebido de vocês ali do projeto, é dar essa oportunidade dele se sentir pertencente àquilo, né? Que é um braço da igreja, mas que tem uma outra liturgia, vamos dizer assim. Agora ele tem um propósito pessoal a cumprir. Eu acho que vale a pena reforçar, que a palavra que às vezes que foca na pergunta é o segredo para evangelizar jovens. E até reforçando a ideia do que eu trouxe sobre o poder do evangelho em si, como algo que é transformador, a ordem de Jesus a gente às vezes confunde, né? A ordem de Jesus não é para que convençamos as pessoas do evangelho, é ir de pregar o evangelho a toda criatura. A palavra é viva e eficaz. Ela tem vida própria. Ela faz a transformação sozinha. É o Espírito Santo que convence. Né? Justamente. O trabalho do Espírito Santo é de convencer. E a gente se preocupa às vezes, né? Como é que eu vou convencer alguém? Não precisa disso. Você só precisa lançar a semente. A semente caiu ali no coração. A gente já viu cada trabalho que Deus faz. É impressionante. Mas é confiar no poder do evangelho mesmo. Esse é o segredo. Bacana. Rapaz, desculpa te cortar. Não, fica à vontade. É curioso, Jonathan. Eu fico assim apaixonado por como que Deus faz as coisas.
como a gente começou aqui falando, a gente não sentou lá no início, pensou como que vai ser assim, pá. Não, cara. A gente simplesmente falou, vamos ajudar um amigo nosso e vamos embora. Rapaz, eu lembro uma vez que o Abimael, o diácono Abimael aqui da sede, me ligou. Ô Nando, você pode dar aula para acho que eram os pré-adolescentes. Você pode dar aula na escola dominical? Eu falei, Abimael, posso, aí. Na época eu estava ali dando aula com os jovens, posso. Beleza. Peguei a lição lá com o professor, que não ia poder no dia, estudei a lição, cheguei aqui na sede, os meninos lá sentou, beleza, começou a aula. E eu comecei a falar. E eles quietinho me olhando. E eu falando, e eles me olhando. Rapaz, deu uma meia hora, a lição estava no finalzinho já, e eles me olhando. Aí eu falei assim, vocês estão entendendo? Só balançou a cabeça. Uhum. Eu falei, gente, eu não sei se eles estão entendendo tudo ou se eles não estão entendendo nada. Ficou confuso para mim, porque eles falavam, mas eles não interagiam comigo. Aí naquele momento, ficou claro para mim que é muito difícil, não é que é difícil, é complexo a forma de comunicar. Seja com jovem, com adolescente, com idoso. Cada faixa etária tem um público, tem um jeito, uma linguagem, uma forma. Você não muda o conteúdo, mas a forma, o jeito você muda. Sim. Rapaz, e é uma dificuldade que eu percebi. Por quê? Quando eu comecei a dar aula para os adolescentes, falei, gente do céu, eles não estão entendendo nada ou eles estão entendendo tudo. E aí eu comecei a tentar entender esse negócio. Chegou no C3, o Caio fala muito disso, um evangelismo para dentro. A maioria do pessoal que frequenta ali é gente da própria igreja, seja da assembleia, das congregações, até mesmo de outras igrejas, vão muito lá. E aí a gente começou a comunicar. Rapaz, só que o resultado era diferente de quando está dentro da igreja, porque a forma de comunicar ali é muito diferente. A maneira como eu falo dentro do templo aqui não é a mesma maneira como eu falo lá. E a maneira como os jovens se comportam lá eles têm mais liberdade. Embora tenha essa liturgia, eles sentem com mais liberdade, sabe, com mais tranquilidade. Cara, quantos testemunhos ali que os jovens começaram a contar, a compartilhar alguma coisa que estava passando. De repente você via a pessoa chorando assim na presença de Deus. Vinha um, abraçava, vinha outro, abraçava. Aí o outro compartilhava. E eu comecei a ver a maneira como é diferente de comunicar. E quando você fala assim, qual que é a maior dificuldade, qual que é o maior desafio? Para mim, particularmente, o maior desafio é saber conciliar a maneira de comunicar em cada ambiente. Aqui na igreja, quando a gente está pregando, você prega de uma forma. Quando eu vou pregar na praça, eu não prego igual. Rapaz, conta um testemunho aqui. Foi eu, Caio e o Aleph, lá para São Paulo, participar do Descende. Chegamos lá no Descende, rapaz, mas foi uma bênção. E eu voltei incendiado. Chegamos na praça, Jonathan. Oh, meu Deus, na quinta-feira eu fui pregar. Meu irmão, no meio da pregação, Jonathan, eu soltei um grito, irmão, que não estava acostumado. E o povo na praça ficou tudo olhando assim. Eu quero mais. E aí foi assim, eu quero mais! E o povo olhava assim, falei, Jesus amado. Aí eu falei, gente, olha como é que é engraçado essa questão da comunicação. Isso aqui para mim fazer no culto, na sede, na igreja, qualquer bairro é normal, mas numa praça, o povo ficou todo olhando assim, o Caio me zoou um tempão. Oh, você tá animado? Eu tô mesmo, eu quero mais. Veio cheio do fogo. Eu vim incendiado, irmão. E aquilo foi pra praça. Aí naquele dia, eu vi o maior desafio para mim, pessoalmente, essa questão da comunicação. Você ter uma comunicação que ela seja bem-humorada, responsável, tudo isso, mas que ela traga no bojo, na essência dela, o evangelho. Mas um evangelho que comunica com os jovens, que comunica com aquele público. Esse é o desafio. Na igreja, muitas vezes, a gente é mais formal, mais litúrgico, e o jovem fica ali meio que naquele vácuo. Quando você chega num ambiente desse, você consegue comunicar e formar até mesmo o jovem que já é crente velho aqui, que vai lá e comunica. As oportunidades, né? Exatamente. Essa simplicidade do projeto acho que é o que atrai as pessoas, né? Mas eu vou apertar vocês de novo, porque eu estou falando que o Espírito Santo é quem conduz o projeto. Sim. Mas vocês têm alguma coisa estruturada
para o próximo ano? Qual que é a ideia de vocês? Eu sei que às vezes teve as lives, eu lembro que teve um período que vocês fizeram oração da madrugada, Foi. né? Que eu tive a oportunidade de participar com vocês. Sim. Mas como que tá daqui para frente? Tem alguma coisa estruturada? O que vocês esperam do projeto? O que vocês estão programando aí? Então, Jonathan, o interessante é que Deus nos chama para nos expor. Então, só para introduzir isso, a palavra nos mostra que tem diversas funções. Tem funções gerais específicas, né? O Nando até falou, o Danilo também. A nossa função geral é de pregar o evangelho. Então, você que é muito tímido, você que é muito extrovertido, aquele que é porteiro, que tá qualquer pessoa, a grande comissão é para todos. Só que alguns vão ter um grau de exposição um pouco maior e bem específico para as pessoas. Então, quis Deus escolher a gente, afunilou e chegou até nós, então nós obedecemos e com prazer. Agora, a nossa mentalidade não é mais de receber alguma coisa em troca. Eu falando assim, um testemunho pessoal que era muito mais travado, bem tímido, era algo muito, pensando muito egocentrado em mim. O que a pessoa vai achar, sabe? E aí quando eu realmente tenho um encontro com Deus, Ele me mostra uma vida de amor, eu já recebi tudo. Então agora é gratidão e amor a Deus. Então eu já começo a olhar, não é mais centrado em mim, mas é para fora. Primeiro para Deus e depois para o próximo. E aí eu acredito que Deus, quando Ele dá um pontapé inicial, é para a gente continuar. Sim. Então, diversas vezes eu até falo com o menino, olha, a gente precisa entender quando é que a gente tem que caminhar, senão a gente vai ficar esperando Deus, sendo que Ele já deu o pontapé inicial, agora é a gente que comanda. E a gente começou a perceber, tanto na pandemia, todo mundo, né, como o digital é um negócio muito forte, né? O nosso celular hoje é uma parte do corpo que a gente esquece o celular em casa, parece que está faltando um órgão aqui. Buscar, né? Então, assim, não só no celular, em todas as redes sociais, nós fizemos as orações às 3 horas da madrugada e de forma não aquela coisa super profissional. A gente tentava adequar ao máximo, mas o que você falou, a simplicidade cativava as pessoas. Nossa, você parece que estava junto no quarto lá comigo orando. Então, assim, a gente foi com o que tinha e hoje a gente está crescendo, assim, aos poucos, melhorando, e nós queremos expandir isso sem perder a essência. Sim. Então, o digital é algo que a gente quer fazer um pouco mais. O Instagram, nós já tivemos uma resposta muito boa no começo da pandemia. O Danilo teve a ideia da gente ler o Novo Testamento junto, e a gente lia o Novo Testamento 4 capítulos por dia e comentava nos stories. E, assim, era um engajamento absurdo. Era um engajamento muito grande, cerca de 40 pessoas, assim, fazendo uma média, todos os dias. E, cara, foi muito bom, a gente criou esse laço, esse vínculo. Então, a gente vai vir forte em 2023 através do Instagram, YouTube, das redes que a gente tiver alcance, nós vamos utilizar. E outra coisa também que estava forte no nosso coração é não ficar preso ali também. Muita gente fala, vem pra cá, às vezes está longe, o horário. Então, uma vez no mês, a gente vai adequar em outra praça da cidade. Bacana. Em outro, nós queremos também, algo que tinha bastante aqui na sede, eu já participei quando era mais novo, visitas também. Sim. Então, é algo que a gente quer fazer não só em lares, mas também em instituições, sabe? A gente quer adentrar em diversos lugares através do evangelho simplificado, como a gente disse. Uhum. E às vezes pode parecer ruim falar isso, evangelho simplificado, mas simplificado não no sentido que a gente vai tirar alguma coisa, mas igual o Nando falou, uma comunicação que a gente vai alcançar as pessoas, que a gente vai tocar a realidade que nós estaremos inseridos. Então, o C3 ele quer alcançar as pessoas com essa comunicação que o Nando falou. Ao longo da jornada a gente vai caminhando e falando, olha, a gente precisa ter uma comunicação melhor aqui. Então a gente analisou que vamos utilizar muito através de vídeos, devocionais, textos, e também fazer em outros lugares. E é igual o Nando falou, né? O céu é o limite, né? A gente vai para outra praça aqui na cidade, outra cidade. Quem tiver aí fora do país, quiser também, o C3 vai. Convidar, né? Convidar, estamos abertos aí. As oportunidades. Olha, tá vendo?
Vai que tem alguém que quer ofertar uma Kombi aí pra gente ganhar e viajar com todo mundo. Tá aberto. A Kombi hoje tem que ser uma van, né? É uma van. Rapaz, mas você sabe que a gente... Kombi bonita, oh, né? mas você sabe que as coisas... a gente fala no bom humor, mas é sério. Uma vez a gente tava reunido e a gente brincou assim, daqui um dia nós vamos comprar uma Kombi e sair viajando pela região aqui, levando o C3. E curioso que o Espírito Santo parece que ele vai ministrando o nosso coração nesse sentido, né? Então, assim, deixa aberto aí. Se tiver alguém escutando, eu quero presentear uma Kombi. Eu lembro que no dia que você falou isso, eu não levei a sério. Eu lembro. Aí ele reforçou. Eu falei, tá falando sério da Kombi. É sério mesmo. Eu falei isso aí. Tá falando sério da Kombi. A gente já teve Kombis aqui na igreja, era bom, hein? Eu lembro. Tivemos 2 aqui, ó. Muito bom. Mas para vocês que estão na frente desse projeto, 2023 está chegando, né? Daqui uma semana, não sei quando que nós vamos ao ar aí, né, Moado? Mas é porque a gente está tudo muito inicial, o podcast está crescendo, a gente está pedindo os irmãos apoio, os irmãos estão ajudando. Temos projetos novos também para o podcast, de fazer devocional. E nós já deixamos aqui a estrutura à disposição de vocês para devocional, para algum estudo, alguma entrevista, tá? Para vocês aproveitarem esse material. E você que está nos ouvindo aí, né? Nós estamos aqui entrevistando aqui 3 jovens que criaram aí através do Espírito Santo o C3, tá? Que é um projeto evangelístico, mas também de acolhimento, que é também de envolvimento. É uma faculdade para gente. É uma faculdade, adolescentes, jovens, adultos, todo mundo pode participar. Tá? Então, se você quer conhecer mais desse projeto, eles têm a página lá no Instagram, C3 _ culto na praça. Ou também você pode ir lá no da Almadu, provavelmente deve ter alguma publicação lá em conjunto, ok? Então, nós vamos estar aí apoiando esses projetos todos aí. A Almadu está vindo com peso aí 2023 e com vários braços, porque a obra do Senhor ela é dinâmica. Tá? Eu quero que vocês também façam aí o convite de vocês, aonde acontece, como está acontecendo, quem pode participar, né? O ano que vem, quando é que começa, você já tem essa programação. Faz um convite aí para geral aí para participar com vocês aí. Assim, Jonathan, algo que ultimamente tem sido mais forte no meu coração é a respeito do que as vontades das pessoas, sabe? O que move a gente estar aqui, por exemplo. E diversas pregações têm me mostrado uma palavra que é fome, sabe? Fome, sede. Inclusive, um dos louvores que marcaram o nosso começo foi, se não me engano, do Alessandro de Las Boas, né? Que fala, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Uhum. Então, é uma contradição que a gente vê, por exemplo, em Isaías, sobre não trazer nada, mas trouxe alguma coisa. O que é fome e sede? E então as pessoas ao longo da história do C3, a gente vai vendo as pessoas que estão sedentas assim e outras que estão indiferentes. E a gente procura dar atenção para todos, mas aquele que demonstra estar faminto assim pela palavra, a gente igual o Nando falou, você citou sobre paixão, né? A gente fica apaixonado nessas pessoas, porque a gente começa a se enxergar nelas como a gente já teve tão apaixonado e continua todos os dias queimando mais esse fogo pela presença de Deus. E o C3 ele quer ser esse lugar para as pessoas se sentirem à vontade para crescer na presença de Deus. E isso tem sido tão forte que, igual o Nando falou, uma escola que a gente não quer levar o crédito por isso. Então o C3 ele é o de menos a ser reconhecido. Então que as pessoas cheguem no culto e está cada vez mais imerso na Bíblia, na palavra, nos louvores, que a gente também explora bastante, uma liberdade do louvor. Diversas pessoas pedem os hinos. Então, o nosso culto está acontecendo na praça, mas sempre com atualizações, sabe? E a gente não quer cessar de estar na presença de Deus. E justamente atrair essas pessoas, porque a gente crê que o que a gente inicia, principalmente se tratando de liderança, é o que vai ser seguido e vai ser atraído. Então, esse derramar na presença do Senhor é uma característica do C3 de forma simples, porque às vezes a gente fala tanto e que no final das contas é simples, é simplesmente querer ter essa vontade. E
E o C3, então, tá. Algo que eu estava tentando lembrar é a respeito da leitura, que o C3 ele quer incentivar bastante. Inclusive, ontem nós sorteamos mais um livro, né? E é algo que a gente toca muito nesse ponto, porque a palavra foi revelada para a gente através da Bíblia, da palavra escrita, testemunhos também, mas só que grande parte pelo que a gente deve ler. Sim. Então o C3 ele quer também formar nas pessoas essa curiosidade por ler mais perspectivas do Evangelho. A Bíblia como a palavra principal da nossa leitura, mas também teologia, diversas literaturas que enriquecem cada vez mais a gente. O primeiro livro que a gente sorteou foi Maturidade, do Luciano Subirá, e ontem Louco Amor, do Francis Chan. Então, e aí isso é também uma interação, Jonathan, que a gente vê que quem ganha o livro, a gente fala, a gente está sorteando o livro, mas vocês dão um feedback pra gente, grava, interage sobre o que você leu. Então eu acho que essa troca, ela enriquece muito, Jonathan, muito mesmo, que a gente percebe, e algo que a gente comentou ontem, as pessoas que desejaram ganhar foram as que ganharam. É bom, velho. Então, eu acredito que o C3, ele, para quem está assistindo a gente, é um ambiente... quando você não pode ir, vai ter online, vai ter lá diversos conteúdos, mas é um ambiente em que você é bem-vindo quando quer a presença de Deus, quando você quer um passo a mais. Então, algo que, para finalizar a minha participação aqui desse convite, é que todo mundo tem capacidade. O Senhor ele quer revelar o que a gente não conhece. Então, algo que tem marcado nesses tempos é que o Senhor não nos prova para Ele saber quem nós somos. Ele nos prova para nós sabermos quem nós somos. A capacidade. Né? Para nós sabermos o que a gente tem, que Ele já colocou em nós. Então, o C3, ele de certa forma, é aquele que as pessoas vão enxergando. Eu posso um pouco mais. Tanto é que hoje... Você até tinha perguntado, eu lembrei. Tem pessoas nos bastidores que, assim como o Danilo foi um dia, aquele que chegou, se interessou, mostrou mais fome e veio ajudando a gente e está com a gente hoje. E tem gente no bastidor hoje que está tão sedento assim, ajudando e querendo no louvor, na divulgação, no marketing. Só de entregar um panfleto, a gente viu aqui, comentou sobre um escrito na camiseta de evangeliza. Então, a gente já fizemos camisetas, temos projetos para fazer mais produtos. Então, como eu já disse, céu é o limite. Vamos fazer mais produtos para evangelizar. E então, a gente percebe que tem muito a ser trabalhado. O reino, ele como Paulo descreve, a multiforme graça de Deus, ele está pronta para ser... Os campos estão brancos, prontos para ser colhidas, né, para trabalho, né? Então o Senhor chama. Então agora aquele que tem fome pode vir. O C3 tem um caminho. Então o C3 é esse caminho que somente está apontando para Jesus. Bom, Danilo, o Caio está falando aqui, eu estou pensando aqui. Então qualquer pessoa que tenha interesse de participar pode participar, porque tem função para todo mundo. Né? Se você manja das artes, faz arte. Se você manda do devocional, faz devocional. Se gosta de entregar panfleto, faz. Se quer só tocar como que é o carrom, toca o carrom. Se quer cantar, canta. Então o C3 está completo, né? Quem quiser vir, pode vir. Com certeza. E a gente é esperto para identificar esses talentos, viu? Esperto demais. De repente o cara faz uma artinha lá, opa, já achei o cara da arte. De repente você toca carrom, bora lá que eu tenho um carrom. A gente já tem um carrom, falta só a pessoa. E se a gente for colocar anualmente, se eu for tirar uma foto das pessoas que estão no último culto do ano, o ciclo sempre muda. Pelo horário que acontece, pela forma que acontece, as pessoas passam pelo C3 em certa parte do ciclo da vida dela. Não são todas as pessoas que são afeitas a participar às 10 da noite, numa quinta-feira, na Praça Pôr do Sol e ficar no culto. Então a gente recebe algumas pessoas, no ano seguinte já não são aquelas mesmas pessoas e os talentos precisam mudar. Só violão lá, uns 5 ou 6 já tocaram. Carrom, uns 4 ou 5 já tocaram. Arte, 2. Até eu que não dou conta, já toquei. De improviso, né? Até improviso tem. Improviso tem todo momento. Mas é por isso mesmo, porque alguns talentos a gente começa a perceber e coloca essas pessoas para trabalharem naquilo que ele tem vocação. Bacana. Pessoas focadas com evangelismo. Inclusive, recentemente teve um jovem buscando a gente porque ele queria ampliar a parte do evangelismo.
bacana, vocação da pessoa. Quanto mais vocações tiverem distribuídas, talentos do Espírito Santo, que a gente use isso. Sim. Que a gente use das pessoas. Importantíssimo. Muito bom. É verdade. Quer falar alguma coisa aí, não? Não, já está falado completo. Eu quero pedir para vocês deixarem uma palavra para os adolescentes ou para os jovens aí, né, que vem no coração de vocês. Os jovens que estão nos ouvindo agora no podcast, ou lá no Spotify, ou no canal da TV Umadu, porque agora nós temos 2 canais. Você pode ouvir ou você pode assistir, né, nos 2 canais aí da TV Aduberaba. Então eu quero que você, começando por você, Nando, Sim. né, se você deixa uma palavra para os jovens ou jovens adolescentes aí, aquilo que Deus colocar no seu coração aí. Cara, eu quero ser muito breve naquilo que Deus tem colocado no meu coração. E por alguns lugares que eu tenho ido, eu tenho compartilhado disso, que é Samuel e Eli. Muito breve. Samuel cresce no templo, é filho de uma mãe estéril. Samuel é um profeta imponderável. Samuel é fruto de um milagre. E muitas vezes a gente vive um tempo em que a nossa geração, muitos jovens ouvem essa palavra. Ah, vocês são rasos, vocês são superficiais, vocês não querem compromisso com Deus. Muitas vezes eu já ouvi isso acerca da nossa geração. E eu te confesso que é uma palavra que me deixa incomodado, porque eu vejo uma geração sedenta por Deus. Claro, nós somos uma boa obra que o Espírito Santo está trabalhando. Então, isso não é de tudo à toa. Mas nós somos uma boa obra que o Espírito Santo está trabalhando. Mas Samuel é fruto de um milagre. E eu comparo Samuel com a nossa geração. Fruto de um milagre. Então, mas Samuel cresce no templo. Samuel cresce conhecendo os protocolos do templo. Samuel cresce conhecendo todos os rituais do templo. Cresce com Eli. Mas uma noite o texto fala, se eu não estiver enganado, 1 Samuel, capítulo 2, acho que é capítulo 2, que o texto fala: e o jovem Samuel entrou para o quarto antes que a luz do templo se apagasse, e quando ele estava no quarto, a voz fala assim: Samuel, Samuel. Ele vai até Eli e fala: me chamou? Não, Samuel, volta a deitar. Isso acontece por 3 vezes. Na terceira vez, Eli reconhece aquela voz. Eli reconhece e fala assim: Samuel, quando essa voz te chamar de novo, você interage com ela e responde, diz assim, fala que teu servo ouve. E Samuel volta a deitar. Quando ele deita, a voz fala, chama ele e diz: Samuel, Samuel. E Samuel faz aquilo que Eli tinha instruído ele a fazer. E ele responde: fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Aí Deus fala: Samuel, eis que vou fazer uma coisa nova em Israel. Então o que me chama a atenção, eu estou falando que a nossa geração é uma geração de Samuel. Muitas vezes a gente cresceu dentro do templo, conhece os rituais, conhece os protocolos, mas Deus não está chamando a gente para uma vida de ritual, para uma vida litúrgica. Deus quer chamar a gente para uma vida de intimidade. Deus quer, e eu estou dizendo isso especificamente para esses adolescentes que estão crescendo na vida da igreja. Você conhece os rituais, conhece os protocolos, vem no culto de segunda a segunda, na terça, no sábado, domingo, mas Deus está te chamando para uma vida de intimidade com Ele. Deus quer que você reconheça a voz dele, que fala dentro do seu quarto, que fala dentro do seu coração. Mas para isso, fale com Eli, fale com os pastores, fale com os líderes, fale com aqueles que têm experiência. A gente tem aqui diversos pastores que têm muitas experiências com Deus. Chama eles um dia para tomar um café, tomar uma água, senta e fala assim: pastor, me conta, como que Deus te chamou? Como que foi o seu chamado? Como que foi? Escuta, Samuel entrou no quarto um dia como um menino, mas de manhã já não sai um menino, sai um profeta. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Eli, que falou sobre ele, que tinha autoridade. Então nós temos pastores, nós temos homens de Deus. Senta com esses homens, ouve eles. A nossa geração não vai descobrir o fogo, nós não vamos inventar roda, nós não vamos alterar os marcos, não vamos. Então nós vamos ouvir aquilo que aqueles que vieram antes de nós viveram em Deus. Então eu te deixo essa mensagem, geração de Samuel: escuta aquilo que aqueles que vieram antes têm falado sobre nós, e caminhe e cresça com Deus, em nome de Jesus. Eita glória. Eu tô falando, tem
as armas estão escondidas, né? É só pedir para atirar que sai fogo. E aí, irmão Caio, deixa uma palavra aí para os jovens, adolescentes, aí, aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém, glória a Deus. Assim, agradecer, né, esse espaço e já dar honra para algumas pessoas, né? Irmão do Adam, Antônio Júnior, nosso querido amigo, parceiro. Também a Daniela, a Tainara, o Alexandre, o Anderson, a Fernanda Kessler, o José Vicente, o Samuel Bernardo. São, assim, essas pessoas que ajudam bastante a gente. No culto de 3 anos que a gente fez, foi um culto muito marcante. Verdade. Ajudaram bastante. Então, assim, muito obrigado e vamos continuar firmes. E deixar, assim, para nossa meditação, uma palavra que é de um livro que eu estou lendo, que chama A Vida Crucificada, do Andrew Tozer, e é Mateus 13:23, que fala o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então fala aqui sobre frutificação, e eu acredito que a gente pode ter em mente que nós sempre temos a capacidade de frutificar muito mais do que a gente consegue imaginar. Então coloque isso na sua mente no momento que você estiver ouvindo agora. Você tem mais capacidade do que você imagina, e vocês ouvem isso de alguém que realmente não acreditava em nada que poderia sair. E se eu estou aqui hoje é porque em alguma coisa eu posso ser útil para o reino. E que o Senhor nos faça frutificar sempre, mas isso tem uma parcela nossa. Então que a gente possa, no tudo que a gente tem, derramar, entregar a Deus, que no mais Ele fará e nos vai fazer muito útil na obra. Amém. Amém. Isso aí, irmão Caio. E aí, irmão Danilo? Até abrir aqui a Bíblia, Romanos 8:19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. Deus tem um propósito para cada um. Se nos falta propósito, isso é o mal do século, Deus tem um propósito para cada um, para mostrar que você é estrangeiro aqui. E por ser estrangeiro aqui, você vai se encontrar no reino dos céus com Deus, e é lá que você se completa. Só que quando a gente percebe que a natureza ela aguarda ansiosamente para que os filhos de Deus sejam revelados, nós somos colocados como protagonistas, mesmo quando não merecemos ser protagonistas dessa história. Eu sempre gosto de uma analogia interessante, como eu vi uma vez, nunca larguei. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha meus 10, 11 anos, todo final de ano meu pai ia jogar futebol, aí fazia o jogo da família. Os tios, primos, aí levava uns amigos e tal, adulto jogando, né? E eu, vou jogar hoje, né, pai? Esse ano eu vou jogar, não vou, pai? Meu pai, vai, filho, vai. Chegava no dia, não, filho, você vai machucar, calma, você vai machucar. Finalzinho do jogo, não, entra aí, só pra brincar. Entrava, acabava o jogo, eu ficava chorando. Eu queria jogar. Esse jogo, essa expectativa dos filhos de Deus se revelarem, é para uma batalha imensa e que não cabe a nós batalhar. É do bem contra o mal. Principados e potestades que se voltam contra Deus, e Deus nos coloca dentro desse jogo de futebol como ministros do Evangelho para que possamos levar mais e mais e mais almas para mais perto dele. É um jogo de gente grande que Deus nos permite participar e Ele quer te colocar como protagonista. Isso não é centralizar o homem, colocar o homem no centro. Não, é você entender que como protagonista o que você mais vai desejar é levar o nome de Deus, a glória de Deus, para que muitas pessoas possam ser alcançadas. Muitos propósitos você vai encontrar diante de Deus. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. A natureza está aguardando para que os filhos de Deus se revelem. Amém. Muito bom. Acho que são 3 palavras aí edificantes. Né? Se você está vendo os copinhos voando aqui, meus irmãos, Bateu um vento sul. É o vento que é o sul. nosso ar natural aqui, graças a Deus. Tem mandado um ventinho abençoado aqui, porque o primeiro podcast, irmão, foi calor, viu? Domingão à tarde. Mas graças a Deus bom. foi muito bom. E eu, como falei para vocês, é tudo muito novo, né? E vocês que estão aí nos ouviram, né? Que assistiram esse podcast, nós estamos encerrando mais um episódio aqui. Mas eu lembrei do primeiro episódio, e os meninos que estão aqui, que talvez você que já ouviu aí ou assistiu, o pastor Tiago Bandeira falou uma coisa muito interessante. Você, se não assistiu, vai lá assistir. Ele falou que nós somos velas queimando para gerar luz na vida de outras pessoas. Fantástico
analogia que ele fez, vale a pena assistir. E eu quero que, em nome do podcast, da nossa equipe aqui, hoje estamos aqui, eu, o Adam e a Renata Totally, gravando esse podcast com esses 3 jovens abençoados aqui. E nós agradecemos toda a equipe, né, do podcast, tem uma grande equipe aí, graças a Deus. E nós ficamos muito felizes por ter gravado com vocês. É um prazer, mais uma vez, que Deus nos concede. E eu quero deixar aqui também para vocês 1 Coríntios capítulo 15, 58, é bem conhecido, mas diz assim na versão viva: portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue dando força, criatividade e que vocês sejam sensíveis ao Espírito Santo, tá? Sempre fazendo essa obra maravilhosa de Deus. E você que está nos ouvindo aí, nós estamos encerrando mais um episódio, mas não se esqueça, inscreva em nossos canais, deixe o seu curtir aí e compartilhe o nosso podcast aí e o nosso canal, ok? Deus abençoe vocês, muito obrigado e fiquem com Deus. Abraço!